Não tem uma segunda-feira sequer que o Senhor dá um tema e Ele não confirma. Por isso que eu creio que quando o Senhor nos direciona e nós executamos, é impossível não vir a bênção. E o princípio que nós vamos falar hoje é do servir. Ele é considerado a arte de facilitar a vida do outro. E às vezes a gente acha que nós conseguimos as coisas por muito lutar por elas, por muito batalhar por elas, por muito estudar sobre aquilo, ou muitas vezes pedir ajuda, que tudo isso é viável, mas não é fundamental. Porque o que o Senhor trouxe para mim foi o seguinte: os maiores homens e mulheres da Bíblia e os maiores empresários do mundo, eles cumprem isso daqui. Eles cumpriram isso daqui. Então aconteceu. Se você for crédulo, se você crê, você vai falar, bom, realmente, todas as histórias que eu já li e ouvi sobre isso na palavra de Deus, à luz da Bíblia, é real. Mas vamos imaginar que você não creia. Vamos imaginar que você é do time 2. Não tem muito o que você escolher. O outro lado, que é o lado dos empresários que não conhecem os princípios bíblicos, mas eles cumprem isso aqui. Então, o fato que eles cumprem, as coisas acontecem. E eu vejo isso assim, de várias formas, Deus fazendo isso aqui, e é engraçado porque a pessoa ela vem te relatar algo, quem não conhece a palavra de Deus, ela vem te relatar algo como se fosse algo assim, eu tive um insight. Alguém cantou uma bola para mim, eu estava no momento certo, na hora certa, e captei ali e coloquei isso no meu negócio e deu certo. Mas não é. Aí você fala, mas o que é isso aí de algo tão extraordinário? Compartilha aí com os amigos. Aí ele vai e fala um princípio. Não, porque eu percebi que quando eu comecei a ajudar uns caras aí, comecei a ajudar uma outra galera aí, os caras começaram a abrir portas para mim, começaram a falar do meu nome a respeito do que eu estou falando aqui para uma outra pessoa. Aí o que eu estou falando aqui já correu lá numa outra situação, num outro evento. Mas tudo isso, eu sei que tem minha mão, porque eu lembro o que eu fiz para fulano. Eu lembro que eu facilitei ali, eu fiz um network com o ciclano, coloquei pessoas no circuito. Aí você começa a olhar e falar, não tem nada de novo que esse cara está falando. Não é à toa que Salomão falava muito isso. Não existe nada novo. E o mundo já fala assim, nada se cria, tudo se copia. Você vê que as palavras, elas são colocadas de formas diferentes, cada um com a sua linguagem, mas o significado é o mesmo. Então, assim, quando a Bíblia fala do princípio de servir, é porque o maior homem que existiu, que pisou nessa terra aqui, serviu. Então, ainda que nós não quiséssemos servir por qualquer motivo que for, seja por orgulho, seja por vaidade, seja porque não quer mesmo, Jesus serviu, querido. Então, você sendo crédulo ou incrédulo, o maior homem do mundo serviu. E aí eu peguei um versículo que Deus tinha colocado no meu coração, que é Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aí a gente poderia parar aqui. Porque Jesus, ele ensinou a servir para que ele tivesse autoridade, para que fosse exemplo. Só que aquele negócio, o saber não resolve nada. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, por exemplo, e se Jesus não tivesse ensinado para os discípulos como o próprio exemplo, sendo o próprio exemplo, não teria efeito nenhum na vida de ninguém. Então vamos lá. Eu ouvi isso uma vez num evento que eu estava. Os caras falavam assim, era um evento para 400 pessoas e uma pessoa em cima do palco falou o seguinte: o poder grandioso é de servir. Vou chamar aqui 3 pessoas e essas pessoas aqui eu vou dizer para vocês o que aconteceu na vida delas. Aí pegaram 3 pessoas, 3 empresários, e eles começaram a falar como eles tinham se conhecido. Aí um deles falou assim: essa pessoa aqui, hoje, eu tenho uma empresa milionária, porque essa pessoa aqui me apresentou esse cara aqui, fez assim. E esse cara tinha um produto que eu precisava.
Aí eu fui lá, fui numa reunião, o cara me apresentou, eu achei interessante, fechamos o negócio, nós dois ficamos milionários. Lembra disso, gente? Dessas pessoas que estavam ali, dos três, um deles, ele morava aqui em São Mateus. Ele falava que ele dividia uma cama de solteiro com 3 irmãos, né? Ele tinha 3 empresas e cada uma delas eram empresas de milhões. E aí ele virou e falou assim: eu sei de onde eu vim, eu sei as minhas raízes, mas eu sei por que eu estou aqui. Esse cara me serviu e hoje eu estou aqui para servir vocês. Então, ele falou assim: então, se tiver empresários aqui que precisam, não sei, tem vários segmentos aqui, mas se tiver empresários aqui do mesmo segmento que o meu, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês a chegarem no milhão de vocês. Caso tenha alguém aqui que não tenha chegado ainda, eu vou fazer o que fizeram por mim. Me ajudaram, eu vou ajudar. Isso é o quê? No mundo empresarial, estou falando. Nem trouxe para o mundo espiritual. Isso aqui, sobre a disciplina, Deus falou assim no meu coração. Lembra que segunda-feira passada nós tínhamos aprendido sobre a disciplina? Deus falou assim: na disciplina eu falei que as pessoas tinham que modelar outras pessoas. Porque às vezes você aprende por exemplos. Então você vê a pessoa, tem pessoas que não sabem, por exemplo, conversar numa reunião, então ela começa a frequentar reuniões de pessoas que conversam bem, que sabem como falar, como chegar numa determinada mesa. Tem mesas que se você chega e senta de qualquer jeito, tá tudo bem, mas tem mesas que se você senta de qualquer jeito, você nunca mais vai sentar ali na sua vida. Você não tem postura, eles acham que você não tem disciplina nem para sentar, quem dirá para fechar negócio. Então, quando eu li sobre a disciplina, eu falei: olha, como tem tudo a ver, porque a disciplina, ela anda junto com o servir. Você tem que se autodisciplinar, você tem que pensar assim: peraí, deixa eu ver se eu estou servindo mais do que sendo servido. Jesus, ele fala o tempo todo de servir. Lá em Deuteronômio 14:2, ele diz assim: não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Olha que contraditório, porque normalmente a pessoa, quando ela está aqui, ela já pensa a primeira coisa, qual que é? Estou aqui para ser servido. Só que a grandeza não está no ser servido, ela está no servir. Todas as vezes que você servir alguém para qualquer coisa, o seu nome vai soar em outros ouvidos. Deus vai fazer isso acontecer porque isso é princípio. Porque existe uma diferença entre você ser interessante e ser interesseiro. Só que tem um detalhe, nenhum dos dois está errado. Você pode ser interessante, você pode ser interesseiro, desde que as regras fiquem claras. Quando você faz algo, quando você serve alguém menor que você, pessoas que não vão te beneficiar em absolutamente nada, isso é grandeza, isso é servir o que a Bíblia manda fazer. Isso é o que a Bíblia manda fazer. Isso é você ser interessante. Agora, qual que é a parte do interesseiro? Meu carro, aconteceu alguma coisa no meu carro, um imprevisto, o pastor Zezinho vem e fala assim: eu empresto meu carro, fica tranquila, resolve suas coisas aí. E aí na mente dele ele está pensando assim: vai que amanhã ou depois eu preciso de alguma coisa que a Luísa possa fazer por mim. Ele está errado? Não. Existe um interesse aí. Entende isso? Mas eu sei que ele está me emprestando o carro com o intuito de lá na frente eu poder ajudar ele também em alguma coisa, facilitar a vida dele de alguma forma. Porque nós pensamos às vezes que tudo que você vai fazer para alguém tem que ser único e exclusivamente sem nenhum benefício próprio. Vamos lá, Madre Teresa de Calcutá. Não tem nada a ver isso aí. Porque existe um mundo nosso aqui, espiritual, né, que você serve, que você doa, que você ajuda, e tem um lado seu, da sua vida profissional, empresarial, que você precisa fazer trocas. Aliás, eu vou falar uma coisa bem sinceramente para você.
vocês, assim, eu vivo mais nesse outro mundo do que no primeiro. Porque quando Deus quer colocar algo no meu coração, Ele coloca, eu faço e pronto. Não tem assunto isso aí mais pra mim. Não é nem assunto, essa é a real. Agora, tudo que eu faço é premeditado, eu faço intencionalmente. Então, quando eu estou, por exemplo, eu vou no consultório do meu médico, nós somos amigos. Estou contando uma coisa real. Aí eu estou ali conversando e falo, tá quase pronto o meu produto, viu, bonito? Então você, quando ficar pronta, eu vou trazer, aí você prova, fala aí para os outros médicos aí, me ajuda aí. Aí já solta uma dessa, depende. O meu vai vir de graça, você vai deixar aqui no consultório, para eu servir para meus clientes aqui, meus pacientes? O seu eu vou, agora os outros vai todo mundo pagar, né? Tá bom. Então, ali gerou o quê? Um favor, um interesse, uma mão lá, outra cá, e tá errado isso? Não. Então, o que nós precisamos ter entendimento é que assim, você precisa de pessoas para você chegar onde você quer chegar. Você precisa de pessoas para chegar onde você quer chegar. Isso é ser interesseiro no sentido empresarial. Você não pode ser interesseiro nas coisas de Deus, achando que você vai fazer as coisas barganhando com Deus, por exemplo. Senhor, o Felipe, Senhor, eu estou ajudando aqui a Luísa, mas quebra aí para mim. Servir é uma das melhores formas para que as portas das oportunidades abram para você. Quando você serve alguém, você gera uma dívida. Não tem como. Pode perceber isso. Ela é gerada naturalmente. Então, eu facilitei a sua vida em algo, você fica com aquele sentimento de dívida com a pessoa. E você, de alguma forma, você vai querer servir ela no que você pode, no que você tem. Às vezes, você não tem, por exemplo, como facilitar a vida dela com dinheiro na empresa dela. Você não tem como. Hoje eu estava conversando com uma amiga pela manhã, ela está criando um projeto muito legal e falou para mim assim, eu preciso de um investidor. Eu falei, que legal, e quanto que é esse seu projeto aí? Ela falou, agora eu preciso de 250 mil. Agora. Ela falou assim, agora. Eu falei, eu não tenho os 250 mil agora, eu conheço quem tem os 250 mil agora. Porque, irmãos, nem tudo é dinheiro. De repente, essa pessoa que eu vou apresentar para ela vale muito mais que 250 mil. Ela vai gerar outros negócios com essa pessoa, outros network, outras coisas, muito além. Então, assim, quando eu falei para ela, ela ficou muito mais feliz de saber que eu tinha a pessoa do que o dinheiro. O dinheiro eu ia fazer uma transferência e eu ia ter que pagar. Agora, o contato, esse network de levar ela até essa pessoa, isso não tem preço. Aliás, se você tem bons relacionamentos, isso não tem preço em lugar nenhum. As pessoas não querem dinheiro, elas querem contatos. As pessoas não querem dinheiro, porque o dinheiro você faz. O dinheiro você faz. Agora eu quero ver você ter relacionamentos, você ter contato com pessoas que vão abrir outras portas para você. Teve um dia que eu estava conversando com um empresário e ele virou para mim e falou assim, quando esse seu produto estiver pronto, leva nesse lugar aqui, ele falou. Só que esse lugar que ele falou é um lugar de muito difícil acesso. Eu não tenho como entrar nesse lugar, chegar lá e aí, gente? Mas olha que interessante, essa pessoa que falou isso para mim, quando eu vê-lo, eu vou falar o seguinte, fulano, você me deu uma excelente ideia, aliás, a melhor delas. Eu não consigo entrar nesse lugar, mas você toda segunda-feira está nesse lugar, toda quarta você está nesse lugar, e eu sei que finais de semana você também frequenta esse lugar. Qual é a chance de você me colocar dentro deste lugar? Entendeu? Porque existem duas formas de eu entrar nesse lugar. A primeira é pagando uma bagatela de 500 mil reais para ter acesso ali, e esses 500 mil vai virar 2 milhões, porque dependendo do que você colocar ali, nós estamos falando de multimilionários que frequentam aquele lugar, para eles não tem diferença alguma se eu estou ou se eu não estou. A diferença é que é o seguinte, eu posso entrar dessa forma, então eu vou lá atrás de um investidor, coloco o investidor no circuito, entro com 500 mil e pronto, pode ser uma única vez e tchau. Mas
Mas eu prefiro colocar esta pessoa que, além de ser amigo do dono do local, ele é uma pessoa que vai me apresentar outros network. E é óbvio que a minha empresa vai fazer o que com a dele? Servir. Eu vou chegar na empresa dele e vou falar: a partir de hoje ninguém mais vai tomar este café para ficar às 5 horas da tarde, todo mundo estressado, nervoso, com azia, né? Porque o café ele provoca isso em quantidades altas, que é o que eles tomam ali, mas vocês vão tomar isso daqui, eu vou proporcionar o bem-estar para os seus funcionários. Pronto. Interesse, interesse, interesse. Não tem problema nenhum nisso. Ele me serve, eu sirvo ele, eu estou muito feliz para casa. Não adianta você achar que é via única. E não adianta só saber a arte do servir, que é facilitar a vida do outro. Porque tudo que você fizer vai te custar algo. E normalmente, se eu fizesse uma conta burra, ele tem uma das empresas dele, tem mais de 150 funcionários fácil, né? Uma das. Você já imaginou ele virando para mim falando assim: então, Luísa, minhas 3 empresas, bora servir lá nas 3 empresas? Entendeu? Então, assim, tem coisas que até para você chegar em determinadas pessoas, você tem que saber se você segura. É que nem você tem uma empresa, aí você coloca isso nas redes sociais. Vou dar um boom. Aí eu vou, contrato o meu gestor de tráfego, ele vai fazer esse trabalho com excelência para mim. Só que eu estou achando que vai vender 20, vende 500. Só que eu não tenho uns 500, só tinha 20. Faltou o quê? Planejamento, faltou experiência, a execução foi uma lástima, quebrou meu negócio. Agora, se você tem contatos, quando você cita uma história dessa, eles vão falar: peraí, Luísa, peraí, não funciona assim não. Esse negócio é assim, 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 assim. Por isso que você tem que tomar cuidado como você serve as pessoas. Porque se você serve alguém com excelência, por exemplo, quando as pessoas vierem te servir, elas vão servir com excelência, não vai servir de qualquer jeito. Então, se você estiver servindo pessoas de qualquer jeito, elas também vão te servir de qualquer jeito. Eu fiz uma anotação sobre esse negócio de negligenciar, porque tem pessoas que negligenciam o servir. Ontem, no culto pela manhã, o Robson fez uma citação que eu achei muito legal. Na verdade, foi, pelo menos no meu caso, Deus falou comigo ali. Tudo que você faz para Deus é uma oferta. Isso aqui, hoje, é uma oferta. E Deus, Ele vai colocar na balança dele o que Ele acha que é esta oferta. Porque às vezes a gente faz uma oferta para Deus, só que a intenção do nosso coração, Deus olha e fala: antes não estivesse fazendo, porque olha a intenção desse coração. A Deus ninguém engana. Eu consigo enganar os empresários tudo. Dependendo da perspicácia que você tem, dependendo do você engana. Agora, Deus. Então, quando a gente faz algo para Deus, faça mais calculado ainda. Mais calculado ainda.